As construções sustentáveis representam uma resposta crucial aos desafios ambientais, sociais e econômicos da era contemporânea. Com o crescimento populacional e a urbanização acelerada, o setor da construção civil se tornou um dos maiores consumidores de recursos naturais e geradores de resíduos, contribuindo significativamente para problemas como o aquecimento global, a poluição e o esgotamento de recursos. Diante disso, a necessidade de repensar a forma como construímos e ocupamos os espaços é urgente. Pensando nisso, seriam as construções, até mesmo as que se dizem sustentáveis, de fato sustentáveis? Eu sou o João Lucas. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Ana Gabriela. Eu sou o José Lucas. E este é o episódio 46 do Ambicast. Para nos auxiliar com o conhecimento deste assunto, estamos aqui com o Vitor e a Andressa, que são proprietários da empresa Vala Sustentabilidades. Pessoal, primeiramente queria agradecer aí o convite de vocês, para contribuir aqui um pouco com o que a gente sabe, o que a gente faz, o conhecimento que a gente tem a respeito aí do meio ambiente, tá? Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro civil, engenheiro ambiental também, e hoje eu tenho uma construtora junto com a minha sócia Andressa, minha esposa, que é uma construtora voltada para materiais de construção civil fora do tradicional, os materiais ecológicos, tá? Uma frente que é nosso carro-chefe, é a taipa de pilão, que é uma técnica de terra compactada, mas todos os materiais que envolvem terra, que envolvem materiais naturais, a gente também executa. Tinta de terra, tijolo de adobe, pau a pique, todos esses materiais a gente pesquisa e executa também. A gente está aí no mercado desde que eu me formei ali em 2017, a gente vem pesquisando e crescendo e criando uma metodologia para a gente chegar até onde a gente está hoje, tá? Então, desde 2007 a gente está no mercado trabalhando com isso. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Vou fazer das palavras do Vitor, as minhas palavras, porque para mim é sempre um prazer, para nós, contribuir com a sociedade, ainda mais falar de um tema que a gente gosta bastante. Então, para me apresentar um pouquinho, além do que o Vitor já falou, eu sou Andressa, sou arquiteta urbanista, tenho aproximadamente 10 anos de formada. Hoje eu atuo na Vala Construtora, além de ficar na linha de frente como sócia, eu atuo numa parte um pouco mais interna, que ela não é tão vista, é a parte de gestão de qualidade das obras que nós entregamos. Então, além de ter o contato com o cliente na fase final, para acompanhar o que está sendo entregue, eu atuo como uma ponte, entre o arquiteto e a nossa equipe de execução. Quem fica à frente é o Vitor. Nossa empresa fica hoje num prédio icônico aqui da cidade de Uberlândia, na Praça Rui Barbosa, conhecida ali como Praça da Bicota, bem em cima da sorveteria, um casarão antigo que conversa muito com a nossa proposta, com tudo que a gente trabalha. Certo. A construção civil no Brasil, ela é bem tradicional, E ela vem crescendo bastante, cada dia mais, exponencialmente, de forma com que leve a especulação imobiliária a ser um dos setores mais lucrativos no país. E pensando nisso, é óbvio que quando você analisa uma pesquisa de mercado, observa-se que é difícil a inserção de materiais não convencionais, tradicionais da construção civil, nesse cenário atual. Então, Vitor, o que a gente queria saber, analisando o que o João falou, quais são as principais dificuldades que a sua empresa enfrenta para competir com os materiais convencionais, especialmente em termos de preço e acessibilidade, por exemplo? As maiores dificuldades que hoje o escritório enfrenta, principalmente relacionada, comparando com os materiais tradicionais, são duas questões. A primeira é a aceitação do cliente, ele aceitar que a gente pode construir com material natural, sendo a matéria-prima principal a terra, Isso é um grande desafio, então a gente tem que explicar para ele que a nossa metodologia
no nosso processo envolve muita engenharia envolvida, envolve testes, envolve um estudo por trás de estudo, né, até chegar no ponto de execução e no ponto de metodologia de crescimento que a empresa está hoje, né? Então, a gente tem que explicar que passa por um processo, que a gente, apesar de tudo, envolve muita engenharia nos processos, adiciona cimento, né, e que tem uma garantia, né? O material não vai se desfazer, não vai esfarelar, não vai dissolver com a água, com a chuva. Então, um grande desafio é convencer o cliente a colocar esse tipo de material no projeto dele. E um segundo desafio é quando o cliente já gosta desse tipo de material, né? Ele já se identifica com uma construção ecológica, com um material ecológico, com um material natural, a terra principalmente, mas ele chega com o pensamento que esse tipo de construção vai ser mais barato, né? E não é. Quando a gente compara aí ele com um material tradicional do mercado, ele é mais caro. Pode ser bem mais caro, pode se equiparar o valor, mas ele nunca é mais baixo. Assim. A gente já tentou, de todas as formas, tentar viabilizar e comparar com o material tradicional, mas isso não dá. É um trabalho muito artesanal, é um trabalho muito manual, envolve muita gente, né? Envolve um processo muito diferente do que é o feito hoje no tradicional. Hoje no tradicional é tudo mecanizado, produção em escala, então isso acaba barateando o processo, né? Acaba barateando a construção. Já essa outro tipo já a construção ecológica ainda a gente não consegue ter essa produção em escala, então acaba que eleva um pouco o valor. Mas também quando a gente compara ali com os revestimentos, né? Porque a construção com terra ela é muito artística, ela é muito decorativa. Então, quando a gente começa a pegar alguns materiais tradicionais da construção decorativos e comparar os valores, aí sim a gente começa a conversar com a mesma língua e aí os valores começam a se equiparar e às vezes até baratear a construção natural. Então, sobre a produção e cadeia de suprimentos, quais são os principais desafios na produção e obtenção de matérias-primas sustentáveis, especialmente em termos de escala e consistência na qualidade? Essa questão do escalonamento, né, dos materiais ecológicos é ainda algo que está evoluindo, né? Hoje a gente tem o tijolo ecológico, que é a construção ecológica mais viável, né, que mais se viabiliza por conta do custo e justamente porque a produção desses tijolos ela é mecanizada, ela tem um processo de produção mecanizado, então ela tem uma produção em série e que acaba viabilizando mais do que as demais, né? Quando a gente fala de taipa de pilão, de tijolo de adobe, de pau a pique, são todas construções muito artesanais, né, que envolve um processo muito mais lento que ao meu ver, é mais difícil de escalonar. O tijolo de adobe é até um pouco mais fácil, você tem uma grande quantidade de formas, né, uma grande quantidade de pessoas trabalhando, e aí às vezes você consegue escalonar mais, né. Taipa de pilão eu acho mais complicado, apesar de que em alguns países, por exemplo, na França, eu acho que eles já estão conseguindo fazer blocos gigantescos de taipa de pilão que facilita essa construção, já vende isso pré-moldado, né? Acho que na realidade do Brasil hoje é um pouco difícil nesse momento, né, a gente chegar nesse ponto, mas existe, né, essa possibilidade, mas para mim a maior parte aí da construção ecológica ainda é muito manual, muito artesanal, muito artística, então a mecanização ainda é um pouco complicada. Então, Vitor, tendo em vista o que você comentou, vale a pena ressaltar que os tijolos ecológicos eles também se destacam por apresentarem uma menor quantidade de resíduos gerados durante a fabricação, que é algo bastante importante no quesito de sustentabilidade. Então, Ana, diferente dos tijolos ecológicos, a produção dos tijolos convencionais gera uma grande quantidade de resíduos, como as sobras de argila e os tijolos defeituosos, que muitas vezes são descartados em aterros sanitários, por exemplo. Além disso, pessoal, vocês sabiam que utiliza, em média, cerca de 10 árvores para a fabricação de 1.000 tijolos?
E aí que o tijolo ecológico ele dá uma diferenciada, porque não precisa ser cozido em fornos, reduz ainda o transporte, porque ele pode ser produzidos no mesmo local da construção. Isso ressaltando para alguns tipos de tijolos ecológicos. Então aí não há emissão, já é reduzida a emissão de gases do efeito estufa, né, através da fumaça. E sobre sustentabilidade real e greenwashing? O greenwashing é uma estratégia de marketing que consiste em divulgar informações enganosas ou exageradas sobre produtos, práticas, políticas ambientais, de forma a parecerem mais sustentáveis ou ambientalmente responsáveis do que realmente são. E empresas como a Coca-Cola, a Danone e a Nestlé foram acusadas na Europa de mentir ou afirmarem que suas garrafas plásticas de água seriam 100% recicladas. E os órgãos argumentam que as garrafas dessas empresas nunca são produzidas inteiramente de materiais reciclados. E como que vocês garantem que seus produtos realmente cumprem os critérios de sustentabilidade em todas as fases do ciclo de vida do material? Essa questão, assim, a gente nunca garante que o nosso produto, né, tá 100% sustentável e 100% ecológico, né? Eu acho que isso não é possível nesse momento, nessa fase da história que a gente vive, né? Mas a gente fala no escritório que o quanto mais a gente puder ser ecológico e sustentável, melhor. Então, assim, a gente até brinca no nosso escritório. Eu não quero que você construa hoje sua casa 100% de material ecológico, 100% de terra. Não. A gente acha que, inclusive, para ter uma harmonia, né, estética, arquitetônica, que quanto mais ecológico você puder ser na sua construção, melhor, né? A gente não precisa fazer o cliente querer ou obrigá-lo a querer ser 100% sustentável, até porque o nosso produto não é 100% sustentável. A gente adiciona nele cimento já não é, né? Ele vem de um produto químico, enfim. A gente tem translados, então esses translados também acabam não sendo 100% sustentáveis. Então, assim, quanto mais a gente puder ser em todas as construções ecologicamente correto, melhor para todo mundo, né? A gente, por exemplo, quando a gente utiliza a terra, a gente tenta utilizar a terra do próprio terreno, a terra da escavação, da fundação, da piscina ou do que for ter naquela construção. Então, para evitar buscar a terra de outro local, né? Para evitar transporte, para evitar tudo isso. E é isso aí, Vitor. O mercado precisa, de fato, aprender a lidar com o termo sustentável de fato, antes que seja tarde demais. E não só lidar, né? Aplicar o conceito de fato. Para além da lei da oferta e da demanda, como que funcionaria para que mais empresas que trabalhem com sustentabilidade pudessem alcançar aí o mercado? O que você acha que precisaria ser feito? Eu acredito que sim, teria várias formas de facilitar o crescimento, né, das empresas que trabalham com esse tipo de material sustentável. Poderia ter várias formas, né, poderia ser feito várias iniciativas, né? Mas uma que eu acredito que já está sendo feita e que a gente vê isso já em pauta principalmente cobrar de grandes empresas, né, de grandes produtoras, de grandes, enfim, indústrias a construírem seus pontos de trabalho, seus escritórios, suas indústrias, seus galpões, reduzindo uma certa quantidade de emissão de CO2. Então, vamos por exemplo, a gente pega uma grande distribuidora, uma grande fabricante de bebidas e põe que a partir de 2025 ela vai ter que construir a sede dela, mas essa sede dela ela vai ter que ter um certificado de pelo menos 30% a menos de emissão de CO2. Então, esse tipo de política eu acredito que pode facilitar e ajudar as empresas. Agora, em relação ao aspecto social, como você vê o impacto social dos materiais sustentáveis em termos de criação de empregos, desenvolvimento local
e também de acessibilidade para moradias populares? Até porque essa pergunta também está diretamente relacionada ao conceito de sustentabilidade, que é pensar em algo economicamente viável, socialmente aplicável também e ambientalmente correto. Olha, essa pergunta tem duas temáticas que eu particularmente gosto muito. Então, eu acho melhor respondê-la de forma fluida, falando um pouco primeiro da moradia popular, que na arquitetura a gente usa o termo, de habitação de interesse social. Eu acredito muito na potência de levar qualidade para essa tipologia arquitetônica. E quando eu falo de qualidade dessa habitação, dessa moradia, seria sim incorporar materiais sustentáveis nessa construção. É uma potência muito grande, é um impacto muito grande que geraria nesses bairros, nessas comunidades. Então, o primeiro ponto seria sim levar materiais sustentáveis como uma forma de ter mais qualidade nas moradias sociais. E fazendo um link, também com a parte de criação de empregos, hoje eu vejo o como é especial capacitar profissionais com um conhecimento a mais do que eles já têm. Então, a construção civil ela já gera muitos empregos. Eu já vi muitas e muitas pessoas sustentarem suas famílias com seus trabalhos na construção civil. Então, eu penso que capacitar e dar possibilidade de ter mais renda, uma vez que um profissional que já domina técnicas tradicionais, quando ele é capacitado, e aprende essas novas técnicas, ele tem possibilidade de trabalhar em outras vertentes, Então, eu acho, inclusive, holístico essa forma de somar, quando profissionais já têm habilidades e a gente soma mais habilidades ao domínio que ele já tem. Então, de certa forma, essa nova realidade, tanto de capacitar pessoas para que elas possam ter mais conhecimento e trabalhar em outras áreas, e ainda assim, de forma direta e indireta também, criar um novo olhar para a construção civil, para essa arquitetura, a gente consegue impactar toda uma comunidade, E a inclusão começa, sim, no conhecimento. Eu acho que a gente inclui quando leva um conhecimento diferente, um conhecimento potente para várias pessoas e também influencia toda uma estrutura que já funciona, E é isso. Eu acredito muito no desenvolvimento, na capacitação de profissionais e na inclusão de uma nova percepção para uma nova arquitetura. Obrigado pela fala, Andressa. E ainda assim, tentando seguir essa linha de aproximar a construção civil das questões sociais, principalmente ambientais, visando também o lado econômico, nós vamos apresentar outro conceito agora que se aproxima dessas características que você citou anteriormente. Falando agora sobre outra prática sustentável, porém pouco comentada, a permacultura. Ela destaca a existência de 3 éticas que devem ser observadas para a devida aplicação de seus princípios organizativos. Essas 3 éticas são cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes, visando criar sistemas resilientes e regenerativos para o futuro. Além dessas 3 éticas, os 12 conceitos permaculturais de planejamento segundo Holmgren, um dos precursores da permacultura, são eles: 1. Observe e interaja. 2. Capte e armazene a energia. 3. Obtenha um rendimento. 4. Pratique a autorregulação e aceite retorno. 5. Use e valorize os serviços e recursos renováveis. 6. Produza e não desperdice. 7. Desenha partindo de padrões para chegar a detalhes. 8. Integre ao invés de segregar. 9. Use soluções pequenas e lentas. 10. Use e valorize a diversidade. 11. Utilize caminhos paralelos, ideias criativas e, por fim, 12. Responda à mudança com criatividade. Isso, e ainda mais como o José comentou, a permacultura, inclusive pelo termo, junta 3 palavras, que é permanente, agricultura ou cultura, que reflete a ênfase em práticas que possam durar
indefinidamente sem esgotar os recursos e levando em consideração a um design que busca criar ambientes humanos sustentáveis e mais integrados. Alguns fatores de design, nesse caso, que podem levar a uma permacultura de forma agradável e ideal, seria, por exemplo, fatores como posicionamento de construções. Nesse caso, as edificações são colocadas em locais de forma estratégica, né? Visando minimizar a eficiência energética, aproveitamento de luz solar também, protegendo de vento, e aí que entra a parte da agricultura e da silvicultura, que vai ambientalizar o espaço. E aí, já pulando para a parte de arquitetura bioclimática, que integra o uso de locais que favorecem, né, a construção, ou seja através do isolamento térmico ou da incorporação da vegetação no ambiente, e também levando em consideração a captação da água. A permacultura, inclusive, pensa até em outros fatores como a jardinagem e a agricultura em si, né, que são um dos pilares. E aí a gente pode tratar assuntos como, já discutidos aqui no Ambicast, inclusive, como agroflorestas, que são sistemas que combinam árvores, plantas e animais de forma a imitar uma interação mais natural, né? E hortas sintrópicas, que são aquelas que podem ser comunitárias, utilizando técnicas que regeneram o solo para produzir os alimentos. Jardins em zona, que também são formas de ambientalizar e ornamentar o espaço. Além disso, João, falando também sobre a gestão de recursos naturais, a permacultura ela visa otimizar o uso dos recursos naturais, que vai minimizar os desperdícios e criando ciclos mais fechados. Isso inclui, por exemplo, a compostagem, que vai ser a reciclagem de resíduos orgânicos e que é central para a permacultura, que irá ajudar a restaurar os nutrientes do solo. Tratamento natural de esgoto, que são sistemas como wetlands, construídos ou fossas sépticas naturais, que podem ser utilizados para tratar as águas residuais de maneira mais ecológica. Também vamos ter a gestão de energia, que ela vai incentivar o uso de fontes de energia renováveis, como a solar, eólica e também a de biomassa, além de promover uma gestão eficiente da energia nos sistemas habitacionais e agrícolas. Além dos aspectos técnicos, a permacultura também se preocupa com a dinâmica social e econômica das comunidades. Os princípios de cooperação, autonomia local e bem-estar comunitário estão no centro da filosofia permacultura. Tem as economias locais, que incentivam a produção local e o comércio justo dentro das comunidades, reduzindo a dependência de sistemas globais de produção e consumo. E também tem a educação e compartilhamento de conhecimento, que no caso a permacultura ela vai promover a disseminação de habilidades práticas e conhecimentos sobre a sustentabilidade. Isso vai incentivar a autonomia das comunidades em relação ao seu sistema de produção de alimentos e gestão de recursos. Já que estamos falando muito sobre a permacultura, quais são as vantagens e desvantagens disso? Bom, uma das vantagens é que a permacultura tem um baixo impacto ambiental, ou seja, ela foca em práticas que regeneram o solo, preservam os ecossistemas e reduzem a poluição de forma a minimizar o impacto negativo disso no meio ambiente. Por outro lado, o uso eficiente de recursos locais, a permacultura ela promove o aproveitamento máximo dos recursos disponíveis no local, como a água da chuva, a vegetação nativa, e assim reduz a dependência de insumos externos. Por fim, a permacultura ela resulta numa menor geração de resíduos, ou seja, ao aplicar o princípio de ciclo fechado, os resíduos gerados são reaproveitados, por exemplo, na compostagem. E isso diminui a necessidade de descarte e a produção de lixo em excesso. Agora, dentro das desvantagens, podemos citar a viabilidade em áreas urbanas, ou seja, em centros urbanos densamente povoados, onde o espaço é limitado, é caro, a aplicação de práticas de permacultura pode ser restrita e difícil de adaptar. E seguindo essa lógica,
Dentro do aspecto de aceitação cultural, a permacultura muitas vezes requer mudanças significativas de mentalidade e práticas, e o que pode enfrentar resistência por parte da comunidade que estão acostumados a métodos tradicionais de produção e consumo. E além disso, né, em relação aos custos, embora haja uma redução de custos a longo prazo, o investimento inicial e infraestrutura e capacitação pode ser alto, o que dificulta a adoção por parte de indivíduos ou pequenas comunidades sem recursos financeiros suficientes. Sendo assim, finalizamos nosso episódio assumindo que sim, existem práticas mais sustentáveis do que as convencionais dentro da construção civil para serem aplicadas na sociedade, visando aí o respeito ao ambiente e a redução de impacto. Porém, como dito pelos nossos convidados, a garantia de um material ou de práticas 100% sustentáveis é muito difícil e muito baixa. Portanto, não se pode afirmar de fato que as construções são 100% sustentáveis. Isso é um ponto que devemos estar constantemente críticos, não somente ao produto final, mas sim ao longo do processo de uma construção, levando em consideração a redução de gases, redução de impactos ambientais e danos ao solo e economia de água e fatores nesse quesito. Dessa forma, finalizamos o episódio 46 do Ambicast. Obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @ambicast, e deixar nos comentários deste episódio a sua avaliação e seu comentário geral para nos ajudar como feedback. Obrigado.